irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 10, versículo 30. Encontrou, diga amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome, Senhor, pela tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela é a verdade. Então, santifica-nos, meu Pai. Liberta-nos, meu Deus. Transforma-nos, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Continua falando conosco. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quais os fundamentos da fé cristã. Muitas pessoas, infelizmente, não sabem quais são os fundamentos da fé cristã. Muitas pessoas têm dúvidas e não conseguem compreender quais são. E nós vamos trabalhar aqui hoje um pouco isso. Aqui nós vamos estar falando dos fundamentos que, primeiro fundamento da fé cristã é a divindade de Cristo. Esse é o primeiro. Segundo, salvação pela graça. Terceiro, salvação somente por Jesus Cristo. Quarto, a ressurreição de Cristo. 5, o Evangelho. 6, o monoteísmo. E 7, a Santa Trindade, fechando os 7 pontos fundamentais da fé cristã. Vamos lá. Primeiro, a divindade de Cristo. Então, nós lemos aqui o texto já comprovando, ratificando, solidificando a respeito da sua divindade. Quando diz no versículo 30, nós abrimos o estudo com esse versículo: eu e o Pai somos um. De forma simples, Jesus é Deus. Embora Jesus nunca diga diretamente eu sou Deus, nas Escrituras ele deixa muito claro para aqueles ao seu redor, especialmente os fariseus e saduceus, que é Deus. Outro versículo também que nós vamos ler que ratifica isso, que se encontra também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 20, versículo 28, acompanhe comigo na sua Bíblia, em nome de Jesus. E é importante que você acompanhe, é importante que você abra a sua Bíblia, é importante que você leia os versículos, acompanhe o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Nós precisamos voltar à originalidade do que é essa igreja. Capítulo 20, versículo 28, vai nos falar a palavra do nosso Deus, que diz assim: ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu, e o que, igreja? Deus meu. Está aí. Senhor meu e Deus
meu, solidificando mais uma vez a respeito da sua divindade. Tem algumas religiões que têm o Senhor Jesus como apenas um profeta. Ah, ele é um profeta, uma pessoa normal. Não, Jesus é Deus, ele é Senhor e Salvador. Segundo ponto, salvação pela graça. Somos todos pecadores separados de Deus e merecedores do castigo eterno por nossos pecados. A morte de Jesus na cruz pagou pelos pecados da humanidade, dando-nos acesso ao céu e um relacionamento eterno com Deus. Deus não precisava fazer isso por nós, mas nos ama tanto que sacrificou o seu único filho. Isso é graça, e é definitivamente um favor imerecido. Já foi falado aqui. Então as Escrituras vão nos confirmar isso na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Palavra do nosso Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fala com muita veemência, fala com muita propriedade. E como nós já falamos outras vezes, já explicamos, já ensinamos outras vezes, então, pastor, por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Por quê? Para santificação. Não é para sessão. Pelo contrário, você faz tudo isso porque em Cristo Jesus você é salvo. Então, automaticamente, Deus, Ele está vendo. Ele está vendo. Então, a partir do momento que eu consigo entender e compreender isso, eu vou me separar. Eu vou viver uma vida em santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade é o quê? Ninguém verá o Senhor. Ninguém. Está falando ninguém. Se não houver uma separação das coisas desse mundo, nós não vamos conseguir ver a Deus. E já foi falado isso aqui também. Mãos limpas, coração puro. Foi falado. Eu estou aqui sentado, mas eu estou analisando, irmãos. Eu estou ali sentado, mas cada oportunidade que é dada eu me alimento. Eu mergulho junto com vocês. E isso tem se esvaído do coração das pessoas. Por quê? Porque já não se prega a palavra. Já não se ensina mais o puro e genuíno evangelho. Nós precisamos resgatar isso. Como, pastor? Como que eu resgato isso? Começando por você. Levante-se. Assuma você esse compromisso. Faça uma autoanálise da sua vida e vê qual tem sido a sua prioridade. Ou quais têm sido as suas prioridades. O que você tem colocado como primeiro? O que você tem se esforçado e se dedicado para fazer? Porque eu consigo compreender na minha vida.
Porque a salvação ela é o que, igreja? É individual, é pessoal. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero ser. Eu sei. Eu sei o que há dentro de mim. Eu sei o que eu tenho buscado para a minha vida. E você? Não adianta, é através das suas escolhas que você vai ter o resultado daquilo que você quer. Ou não. Então não tem como fugir disso. É aquilo que eu dou prioridade. É aquilo que eu coloco como meta. É aquilo que eu coloco como objetivo. É aquilo que eu coloco como princípio. É o que eu vou ter. Se eu estou colocando a palavra de Deus como prioridade, se eu estou colocando a minha salvação como prioridade, então eu vou me lançar de corpo, alma e espírito nos braços daquele que pode me salvar, que pode me resgatar, que pode me livrar, que pode me mudar, que pode me transformar. É pela graça. Aleluia. É pela graça. Aleluia. Outro ponto importante é que a salvação somente por Jesus Cristo. Uma pergunta verdadeiramente provocativa a ser feita a alguém pode ser realizada nessa noite, como por exemplo, todos os caminhos levam a Deus? Aí talvez automaticamente você já vai me responder, não, pastor. Aí eu vou perguntar para você, tem certeza? Porque quando a pergunta ela é elaborada e ela é feita, não está falando no intuito de relacionamento, está falando no intuito não apenas de relacionamento, mas de juízo também. Então, aquele que tem ouvido os demônios está num caminho. E o caminho que ele está, embora seja errado, vai levar ele até Deus. Para que, igreja? Para ser julgado no grande dia. É aí onde tem que haver o despertamento espiritual, meu e seu. Quais têm sido as suas obras? A Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. É cada palavra que sai da nossa boca, pastor Ferreira. Que nós vamos ter que dar conta. O que nós temos falado? Diz a palavra do Senhor. O que nós temos proferido? As pessoas estão brincando de ser cristão. As pessoas não têm levado a palavra de Deus a sério, irmãos. Têm brincado, têm zombado. Estão achando que não vai acontecer nada. Não, vai acontecer, você terá que dar conta. Todos nós vamos ter que dar conta. E se não bastasse isso, estão atribuindo algo a mais à salvação. A palavra de Deus diz que é só através de Cristo, por meio de Cristo, mas as pessoas estão atribuindo algo a mais. É Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e mais outra coisa. Não é isso que diz a palavra. Não é isso que diz os fundamentos cristãos. Não é isso. Não é isso. A verdade é que todos os caminhos levam a Deus, sim. Eventualmente, todos nós estaremos diante de Deus quando morrermos. Não importa qual seja a nossa fé. É lá que seremos julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer enquanto estávamos vivos
diante dele. Declaramos que ele é o Senhor das nossas vidas, mas de fato ele tem sido o Senhor das nossas vidas? Nós temos obedecido, nós temos honrado a ele como nosso Senhor de fato e de verdade, ou nós só gritamos por ele no momento do socorro, no momento em que nós precisamos? Ô Senhor, me socorre porque eu estou desempregado. Ô Senhor, me socorre porque eu estou enfermo. Ô Senhor, me socorre porque o meu marido me deixou. Me socorre porque a minha esposa me deixou. Me socorre porque o meu filho está numa UTI. O meu filho está internado. E o relacionamento? E a entrega? E o comprometimento? Para a maioria das pessoas, esta será uma ocasião terrível, pois a maioria não o conhecerá ou será conhecida por ele. Para essas pessoas, o inferno será o destino final. No entanto, Deus, em sua misericórdia, forneceu a todos nós o único meio de salvação por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu já vou ler por causa do horário, igreja. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. É Jesus. Aleluia. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo apenas e nada mais. É Ele, igreja. Aleluia. É Ele. Permita-me te dizer nessa noite: é Jesus, é Ele, único e exclusivamente Ele. Não é Jesus e a placa da igreja, não é Jesus e o pastor, não é Jesus e mais alguém, não é Ele. É Ele. Se renda a Ele nessa noite. Diga: Senhor, a partir de hoje eu não estava com a minha vida totalmente entregue aos teus pés, mas a partir de hoje eu assumo um compromisso com o Senhor, de corpo, alma e espírito. Aleluia. Diante do teu altar. E você vai ver, irmão, e você vai ver, minha irmã, o que o Senhor irá fazer na sua vida. Aleluia. Na sua vida, de dentro para fora. Aleluia. É Ele, é o nosso Deus. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa passagem fala do nome de Jesus e o seu poder salvador. Nós podemos também ver um outro exemplo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 6, que vai nos falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz a palavra do nosso Deus. Ninguém entra no céu a não ser pela fé na obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, em seu, em meu, em nosso favor. Mas o ponto, o quarto ponto, a ressurreição de Cristo. Talvez nenhum outro evento na Bíblia, além da aparição de Jesus aqui na terra e subsequente morte na cruz,
seja tão significativo para a fé cristã quanto a ressurreição. Porque esse evento é significativo. A resposta está no fato de que Jesus morreu e depois de 3 dias voltou à vida e ressuscitou para reaparecer aos seus seguidores em forma corpórea. Jesus já havia demonstrado a sua capacidade de ressuscitar outros, como seu amigo Lázaro. Tremendo. Este fato surpreendente é o que separa a fé cristã de todas as outras. Todas as outras religiões são baseadas em obras, ou em uma divindade ou pessoa impotente. Os líderes de todas as outras religiões morrem e permanecem mortos. Aqui a fé cristã é baseada em Cristo crucificado e ressuscitado para a vida. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14. E por fim, negar a ressurreição corporal de Cristo é negar que a obra de Jesus aqui na terra foi uma oferta satisfatória a Deus pelos pecados da humanidade. Nós vamos ver isso também lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 2, versículo 19 ao 21. Anota aí para que você possa ler depois com calma. Mais um ponto importante: o Evangelho. A palavra do Senhor vai nos falar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha que interessante a palavra do nosso Deus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês. Irmãos, entenda uma coisa, ela só não é do seu jeito, não é do meu jeito. É como a palavra de Deus está nos orientando, nos falando. Paulo aqui, ele é enfático. Paulo aqui, ele é direto, ele é objetivo. Quando ele fala, olha só, na qual eu ensinei, na qual eu revelei, na qual eu mostrei a vocês. Tá? Vocês receberam? Não receberam? Então, continuam firmes. Não desistam. Guardam a palavra. Retenham a palavra dentro de vocês. Peçam, desejam, mais do que tudo. E ele continua: se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Versículo 3: antes de tudo eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele lembra aos coríntios o evangelho que pregou entre eles, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a essência do evangelho. A essência do evangelho é isso. A essência do evangelho não é dinheiro. A essência do evangelho não é bens materiais. A essência do evangelho é transformação de vida, é conversão, é mudança de atitude, é abandonar o pecado, é abandonar a vida de promiscuidade, é largar, é ir na contramão
que muitas das vezes você vivia, outrora você vivia numa vida de pecado deliberado, então você teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a partir desse momento há uma renúncia, porque o Senhor Espírito Santo o impactou, Aleluia. o transformou, o moldou, o modelou, o restaurou, Aleluia. o avivou. Hoje você tem vida. Amém. Aleluia. Tem vida. Amém. Todas as pessoas que estão mortas espiritualmente, que se deparam com você, se deparam com vida. Amém. Aleluia. Aonde você chega, se ali não há vida, a partir daquele momento vai ter. Aleluia. A vida chegou. Mas você precisa entender que o que tem que predominar não é o seu eu. O que tem que predominar não é a sua vontade. Porque já não vivo mais eu. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E você quer levar essa vida para outras pessoas. Você não se contenta mais só em você ter vida. Você quer isso, é o Evangelho. Isso é o verdadeiro Evangelho, é o puro, é o genuíno Evangelho que Ele nos fala aqui. Uma observação muito importante. Paulo também nos adverte para sermos cautelosos com os muitos falsos evangelhos que estão sendo oferecidos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja o que, igreja? Anátema. Anátema. E o que significa anátema, igreja? Amaldiçoado. Maldito, amaldiçoado. Tá falando, olha só, não dilui não, hein? Não muda não, hein? Não muda não, hein? Não muda não. Você não tem que mudar aquilo que você aprendeu. João Batista, arrependei-vos, porque é chegado até a vós o quê? O reino dos céus. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, a primeira pregação dele foi o que, igreja? Arrependei-vos. Aleluia. Arrependei-vos. O que não é isso, seja nada. O que não for conversão, o que não for mudança, o que não for transformação, seja nada. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. O puro evangelho de Jesus Cristo, sua morte na cruz pelos pecadores e sua ressurreição para a vida eterna, é central para a fé cristã. É central. Existe uma centralidade na fé cristã, de Gênesis a Apocalipse. E essa centralidade é quem? Jesus Cristo. É Ele. É Ele. Ele é o nosso Deus. Vamos lá, porque o tempo não espera. Eu sei que você quer ficar mais, mas eu tenho que acabar. Estamos quase acabando. Aguenta aí. Vamos falar também monoteísmo. Há apenas um Deus. Amém. Um Senhor. Um Salvador.
Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Afirma muito poderosamente: não terás outros deuses diante de mim. O monoteísmo é a crença de que há apenas um Deus para ser adorado e servido. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu já estou em Isaías 43:10. Antes eu li Êxodo 23. Acompanha seu pastor. É por isso que você precisa estar a Bíblia aberta. Você não pode fechar. Esse é o nosso Deus. Eu vou repetir para que você possa pegar. Eu li primeiro Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3. Aí eu já li depois Isaías 43, versículo 10. Vou repetir. Que diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, nenhum haverá, nenhum haverá, nenhum haverá. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Só existe, Glória ao nome do Senhor. só tem um. Único e verdadeiro. Glória a Deus. Aqui vemos que devemos crer e entender que Deus vive e é um. Aleluia. Um cristão saberá que existe apenas um Deus, Aleluia. o Deus da Bíblia. Todos os outros deuses são falsos, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, que eu acabei de ler. E finalizando, nós vamos falar agora a Santa Trindade. Aguenta aí. Hoje eu estourei o horário. Glória a Deus. Ora por mim. Senhor, abençoa meu pastor. Diz assim a palavra: embora o conceito de um Deus, três em um, não seja representado por um único versículo ou passagem, ele é descrito com frequência em toda a Escritura. Presta atenção, se nós olharmos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que vai nos falar, vemos um versículo chamando a Trindade, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, embora este versículo mencione todas as três pessoas do Deus Trino, não as chama de Trindade. Então, para entender a doutrina da Santíssima Trindade, devemos orar para a totalidade do versículo. O mistério do Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A ação deles. Ao mesmo tempo que são três, são um, e ao mesmo tempo que é um, são os três. Fundamento. A base do cristianismo. Eu estou falando nessa noite. A gente não escuta mais, irmãos, falar sobre isso. Eu lembro que quando eu estava estudando para pregar,
agora para vocês, eu lembrei lá de quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu escutava o pastor falando isso. E eu ficava assim como vocês, assim. Olho bem regalado, para não perder nada. Finalmente, os fundamentos do cristianismo não estariam completos sem o ingrediente que une tudo isso que eu falei: a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como cristãos, vivemos por esse versículo com o entendimento de que acreditamos em um Deus que não podemos ver, entretanto vemos a sua obra em nossas vidas e ao nosso redor em sua criação. Fazemos tudo isso por meio da fé, porque sabemos que a fé agrada a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Ele só é galardoador daqueles que o buscarem. Amém. É por isso que o pastor Gabriel fala com você, pega no seu pé, você precisa buscar, você precisa orar, você precisa congregar, você precisa estar em união, você precisa estar envolto no braseiro, vivo. Você não pode abandonar. Embora nós entendemos e compreendemos que nós fazemos parte da igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja que vai morar no céu. Amém. Porque não vai ser só pessoas da Advan que vai para a glória. É a igreja invisível. Aleluia. As pessoas se firmam aqui. Nós não somos daqui, já foi falado. Nós somos forasteiros. A nossa pátria não é aqui, irmãos. Mude os seus pensamentos, mude os seus princípios, mude as suas escolhas. Decida. Essa decisão é pessoal e intransferível. A igreja de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, meu Pai, de ter o Senhor nas nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua glória, pela tua unção, pelo teu poder derramado aqui nessa noite, Senhor. E eu tenho a certeza, a convicção de que essa pessoa não sairá daqui do mesmo jeito que ela entrou. Porque o Senhor, Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem falado nos corações, eu sei que o Senhor tem impactado pessoas no nosso meio, eu sei que o Senhor tem palestrado com pessoas no nosso meio. Aleluia. Continua, Senhor Espírito Santo, descortina ministérios aqui no nosso meio. Dê essa mulher ousadia, dê essa mulher intrepidez, quebra as correntes, quebra o aprisionamento espiritual que havia nela. O Senhor chamou, o Senhor chamou para propagar a tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Isso, Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo. Derrama, Senhor Espírito Santo, derrama fogo, distribui no meio da tua igreja, Senhor. Oh, papai querido, impacta a tua
tua igreja, Senhor. Muda, transforma, liberta. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Ah, Senhor, vasculha corações aqui nessa noite. E aonde o Senhor encontrar espaço, age na vida de pessoas, transforma pessoas, liberta, cura, chama. Pai querido, Pai querido, Pai querido, leva o teu povo em paz e segurança, Senhor. Muda a história do teu povo, Senhor. Nos dê uma noite, Senhor, abençoada. Que essa sede, que esse desejo, que essa vontade, ah, Senhor, aqueles que estão desanimados sejam impactados por um desejo. Ah, que o desânimo saia agora. E que a tua glória, que a tua unção venha invadir o coração desse homem, o coração dessa mulher. Pai, que quando ele chegar em casa, que quando ela chegar em casa, ah, Senhor, que essa pessoa que ficou em casa possa olhar para ele, possa olhar para ela e possa dizer o que aconteceu lá naquele lugar hoje, o que houve lá naquele lugar hoje. É a unção, é a glória, é a tua majestade, é o teu poder. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Leva o teu povo em paz e segurança, livre de todo mal. Assim nós oramos, Senhor Deus, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Bem forte para ele, bem forte para ele, bem forte para ele. Glória a Deus. Levante suas mãos ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Senhor Espírito Santo seja com toda a igreja. Se você crê, diz amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Abre os braços bem abertos assim, bem escancarado, bem escancarado, bem aberto. Isso. Dá um abraço agora no seu pastor bem apertado. Porque eu amo todos vocês. Com fé. Sempre. Com fé. Deus abençoe vocês, pessoal. Vamos com Deus. Pastor, eu quero falar com o senhor. Eu estou pronto aqui para...